Bom, então iniciando aí nossa gravação, muito bom dia a todos, né? É, eu sigo um protocolo que quando chega o horário da aula, tá certo? Eu dou início à gravação da aula, certo? Mas geralmente eu espero um pouquinho aí para o pessoal ir entrando, né? São 8 horas agora, então a gente espera aí 5, 10 minutos, tá certo? É a média de tempo que a gente dá para os alunos se ambientarem, para os alunos irem entrando, tá certo? Tem alguns alunos também que estão entrando pela primeira vez, né? Em termos de sistema, tá certo? Então, podem ficar tranquilos. Alguns alunos também, às vezes, têm dificuldade de entrar, então, eu sempre vou estar mandando esse e-mail para vocês, tá certo? Geralmente eu mando na véspera, né? Mando na quinta noite. Já mandei tarde ontem, né? Acho que era algo em torno aí, perto de umas 10 horas da noite, né? Então, acho que vocês, entre 10 da noite e 8 da manhã, vocês devem verificar isso aí, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí à Unip, certo? Quem é do primeiro período, levanta a mãozinha aí. Vocês estão vendo aí que tem uma mãozinha aí, né? Do lado do microfone, ó. Acho que todos, né? Acho que praticamente, acho que quase todo mundo aí. Massa, massa. Todo mundo, né? Tá entrando o Luan. Eu acho que Luan, ele é P4. Acho que será que é Luan que eu tô imaginando? Deve ser. Tá entrando o Alto também, né? Fala, Alto, beleza, cara? O Alto, ou é o Alto ou é Valdson? É Valdson, bom dia, professor, tudo bem? Valdson, tudo jóia. Valdson, tu é um, né? Também? Acho que Sim, sim, né? sim, eu sou P1. Massa, massa. E Luan, eu acho que é Luan. Será que é Luan? Você é Luan, que foi meu aluno, que é P4? Ah, tô lembrado, tô lembrado. Lembre mais, bicho. Passa rápido, né, velho? Já vai fazer 2 anos que eu dei aula a vocês lá, naquela turma. E como eu tava falando, certo, pessoal? Então sejam bem-vindos à Unip. Com grande alegria, né? Com grande satisfação que a gente vai trabalhar esse semestre, tá certo? Eu sou o professor Hugo Vieira. Estou aí com vocês aí para essa disciplina de programação de computadores, que eu acho, na minha opinião, certo? É uma das disciplinas, se não for uma das mais importantes que a gente estuda durante todo o curso, né? Eu tenho o meu notebook aqui na minha frente, vocês estão me vendo, e aqui à minha direita, quando eu às vezes olho, eu tenho um monitor externo, tá certo? Então, sempre que eu olhar aqui para minha direita, se eu ficar olhando às vezes indo e voltando, é porque eu tenho um retorno de vídeo aqui, tá joia? Às vezes o pessoal fica perguntando por que, é que eu fico olhando tanto para a direita. Aí eu tenho um notebook onde eu baixo a tela aqui para botar o ambiente. E nesse ambiente eu consegui ver, certo? Vocês. E, é, e à minha direita aqui eu tenho um monitor que eu fico vendo os slides, tá certo? Então, como eu estava falando, esse semestre nós vamos estar com a disciplina de programação de computadores, que é uma disciplina extremamente importante, certo? Tá certo? Para a formação. Dá uma olhadinha, Gabriela, na tua caixa de e-mails, deve estar. Eu acho que boa parte de vocês receberam aí, né? Tem o nome lá de Blackboard, tá certo? Sempre dispara. Eu mesmo recebi ontem, então acredito que deva ter disparado para todo mundo. É, Enfim, certo? Então, como eu estava falando, é uma disciplina que ela é importante para todo o curso, né? Então, programação de computadores ela dá base para o curso de ADS, ela dá base para vários outros cursos que a gente tem aí, tanto na Unip quanto fora da Unip, tá certo? Então, é uma disciplina extremamente importante até porque a tecnologia que a gente vai usar é uma tecnologia que ela é bem difundida hoje, em termos de aplicação, que é o Python, né? A gente não vai começar exatamente com Python. A gente vai começar a dar uma pegada mais introdutória mesmo, assim, certo? Vai construindo passo a passo acerca dessa disciplina. Desde a pessoa que basicamente nunca viu programação na vida até uma pessoa que já viu, tá certo? Então, a disciplina, como ela é de P1, certo? O objetivo dela é pegar a pessoa zerada mesmo. O cara que tá zerado, nunca viu programação na vida. E a partir dali, a gente começar a desenvolver, a gente começar a andar, tá certo? Para frente, né? Andar para frente não tem como andar para trás. Tem como andar, né? Mas a gente não vai andar para trás. Então, assim, eu estou sempre fazendo aí uma reflexão nas minhas turmas, né? Não vai ser diferente de vocês, tá certo?
em relação à pandemia, né? Então, vocês estão começando aí um período. O pessoal está perguntando aqui se vocês estão com energia aí. Tem uma galera que está caindo energia. Vocês estão, né? Chegou para mim que a minha informação que tem alguns alunos que estão sem energia. Jamais. Jamais, jamais, professor. Mas tá chovendo aí também? Tá, viu? Tá dando soninho aqui, né? Mas é assim mesmo. Já já a gente É acorda mais. verdade. Beleza. Beleza, se vocês tiverem algum problema de internet aí, ou energia, me avisem, tá certo? Que tá apitando aqui no celular aqui. Enfim, acho que o pessoal tá tendo dificuldade de acesso. Primeiro dia é normal, né? Chuva, energia, sexta-feira, Eu sou tudo do acontece. interior, então o clima de uma pessoa não vai me afetar. Massa. E com a pandemia, né, a gente já começa assim, né, pessoal? Virtual, né? Eu queria de fato que a gente tivesse aí em sala de aula, né? A sala de aula ela dá o ambiente, dá a ambientação que a gente precisa para socializar, tá certo? Acho que vamos torcer para que em breve a gente esteja se vendo aí na sala de aula mesmo, né? Para que a gente esteja aí trocando ideia, batendo papo, fazendo aquela resenha, né? Que a gente sempre faz na sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, nós temos um sistema extremamente robusto, certo? Que é isso que vocês estão usando. Não é que ele simula, ele é uma sala de aula real, tá certo? A diferença é que cada um vai estar na sua casa, certo? A diferença é só essa. Mas aqui a gente tem. Primeiro, vocês têm áudio e vídeo, né? Vocês veem o que eu passo, vocês me veem, vocês me escutam, tá certo? Não precisa, digamos assim, gravar com o celular, gravar com o seu computador, porque a própria plataforma ela grava a aula, né? Então, todas as nossas aulas elas são gravadas, tá certo? Aí já dou uma observação para a gente ter cuidado com o que vai falar. Porque tudo que a gente fala vai ficar gravado, vai ficar documentado, né? E gravação também é documento. Depois que a aula encerra, certo? O sistema ele demora um pouquinho para renderizar, porque é normal, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo. Mas aí depois essa aula fica disponível para vocês. Então, podem ficar tranquilos que caso alguém perca, caso alguém tenha algum problema, tá certo? Em relação ao acesso, né? O pessoal tá dizendo aqui que não está conseguindo entrar. E tem gente que já mandou um e-mail dizendo que faltou energia de novo. Aí paciência, né? E depois vocês podem consumir essas aulas, tá certo? A assistir. A aula foi gravada na íntegra, eu não faço nenhum tipo de edição. Pode ajudar vocês bastante, né? Outra coisa que eu estou refletindo com as turmas, principalmente vocês que são um curso extremamente prático, é a questão do mercado, tá certo? Então, acredito que vocês são uma turma bem jovem, né? Deve ter muita gente jovem aí, muita gente com muita energia para aprender, para gastar, né? Enfim, todo um processo, tá certo? E podem ter certeza que vocês estão entrando num momento para a tecnologia, tá certo? Estou falando para a tecnologia, da abertura de muitas oportunidades, porque a pandemia ela trouxe, ou ela está gerando transformação na humanidade, né? Então, muitos de vocês já usavam aplicativos, muitos de vocês, muitos de nós a gente já usa no nosso dia a dia. Mas a pandemia ela acelerou mais ainda, certo? Essa transformação digital. E com essa transformação digital acontecendo de uma maneira praticamente frenética, tá certo? As pessoas acham mecanismos, as pessoas acham formas diferentes de para várias coisas, para aprender, para se divertir, para conviver ou para viver, certo? Para coisa do dia a dia de casa, da vida pessoal, amigos, família e tal, trabalho. Então, com isso, naturalmente, a gente precisa ter infraestrutura, a gente precisa ter rede, a gente precisa ter banco, a gente precisa ter software, certo? E, naturalmente, a demanda para o mercado da gente aumentou muito, mas eu estou dizendo muito de verdade mesmo, tá certo? Então, vocês escolheram um curso certíssimo, porque podem ter certeza que eu acredito que boa parte de vocês aí se dedicando, né, entendendo que é importante, tá certo? Tá participando das aulas, entendendo que é importante estar buscando os professores, buscando as oportunidades. Eu acredito que todos vocês encerram até esse primeiro período já trabalhando. Podem ter certeza disso. Porque a gente tem vários cases, né? A gente tem várias, digamos assim, histórias, vamos falar, de alunos que praticamente no primeiro período começam a estagiar, praticamente no primeiro período começa a trabalhar, tá certo? Então, por conta realmente dessa demanda. Então, nossa área hoje, graças a Deus, é uma área que está extremamente movimentada.
diferente de outras áreas, né, de outros cursos que são de outras áreas, que às vezes o pessoal tem até dificuldade quando está perto de se formar para arrumar emprego. E a gente é o contrário. Tem gente que às vezes o cara entra hoje, tipo, semestre passado mesmo, né? Eu conduzi um projeto na FAP, que eu vou falar rapidinho dela daqui a pouco. E tinham alunos meus de P1, P1 de ADS, P1 de SPI, certo? Que, tipo assim, no meio do projeto saíram porque arrumaram emprego. No P1, o cara não terminou nem o P1. Tava ali, sei lá, fazendo curso, fazendo as coisas, se exibindo, no bom sentido, nas redes sociais, que no caso é o LinkedIn, tá certo? Que eu vou falar também daqui a pouco. E a empresa foi lá e pá, as empresas ficam de olho, tá certo? Da minha época era um pouco diferente. Eu que tinha que ir atrás de estágio, eu que tinha que ir atrás de emprego. E hoje, ao contrário, as empresas vão atrás das pessoas, para vocês terem ideia como as coisas mudaram, né? Graças a Deus está mudando muito. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, uma turma, que nem essa que eu estou lecionando aula hoje, né? Estamos em 18 pessoas, comigo 19, certo? Porque eu sei que são profissionais que estão ou estarão no mercado, certo? Contribuindo muito para a solução de vários problemas que a gente tem hoje em dia. Tá joia? Então, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a vocês. Isso que eu estou falando, pessoal, não é papo de professor em primeiro dia de aula, não, viu? Não é papo de professor que quer que você não saia da faculdade, não. É real. Eu não estou inventando, não. Tá certo? Se eu acho que muitos de vocês, por serem novatos agora, né? Não tem alguns hábitos de, por exemplo, de ver informações relacionadas a vagas ou informações relacionadas a network, que é algo que vocês vão construindo também ó, nos próximos meses, próximos anos, né? Mas quando vocês começarem a frequentar os ambientes que as pessoas trabalham, que as pessoas convivem da área da gente, vocês vão perceber que o que eu estou dizendo isso é real, tá certo? Para conseguir a vaga é só questão de tempo. Então eu já adianto, porque às vezes a galera fica meio que, sei lá, fica excitada, fica doido, professor, quero um emprego, quero uma vaga, calma, calma, certo? Como eu falo sempre para os meus alunos, vai chegar o tempo de cada um, tá certo? E você vai conseguir aquilo que vai ser melhor para você. Sobre a nossa disciplina, hoje, como eu falei, né, como é o nosso primeiro dia de aula, eu estou trazendo aí só mais uma apresentação, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, certo? Falo mais para comentar em relação às oportunidades da FAP que a gente entrega para vocês. Falo um pouco sobre a ementa, falo um pouco sobre as competências, falo um pouco sobre os conhecimentos, que são coisas que é interessante vocês, pelo menos, entenderem a priori, né, no caso, no primeiro momento, tá certo? Falo um pouco sobre o conteúdo programático, que eu trato com extremo carinho. Faço com a maneira mais, assim, cuidadosa possível para vocês. A gente tenta entregar para vocês a melhor experiência de ensino que a gente pode entregar para uma turma, né? Principalmente num momento como esse, que eu acho que é o que todo mundo está precisando. Como é que eu avalio vocês e como é que são, quais são, na verdade, as bibliografias, né? Os livros aí, o material que vocês podem consumir para estudar. Então, o professor de vocês, ele já tem uma experiênciazinha, né? Então, carrego uma bagagem pequenininha aí nas minhas costas, tá certo? De mercado, de academia. Eu sou graduado em mestre, certo? Tenho mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, lá pelo Sim UFPE. Não sei se tem alguém de Recife aqui, não sei se tem alguém de Pernambuco aqui, né? A gente tem muitos alunos. João Pessoa, ela já é paralela assim, ela já perpendicula ali uma região, uma macro região ali da zona da mata, né? E tem gente de, por exemplo, de També, né? Tem gente de várias cidades ali circunvizinhas de João Pessoa e tem gente do Rio Grande do Norte também. Então eu terminei mestrado, certo? Lá no UFPE em Recife. Eu sou analista de sistema pleno na Vox Tecnologia. A Vox é uma empresa de Brasília, tá certo? Só que ela tem uma filial em João Pessoa, né? Então hoje eu sou analista de sistemas pleno lá. Trabalho com a parte de projeto de especificação, levantamento de requisitos, documentação, definição de escopo, definição de rotinas, definição de mecanismos, métodos, toda uma parte de definição de regra de negócio, protótipo, tá certo? De desenvolvimento e suporte para a equipe de teste, QA e desenvolvimento, para toda a família Redicim. Redicim é uma família que a gente tem de sistemas na empresa, que atende hoje aí as juntas comerciais, né? Prefeituras, OABs, receitas, o que mais? Órgãos reguladores de registro, órgãos reguladores de normas, o pessoal está dizendo aqui que ainda está com dificuldade de entrar.
E de aproximadamente 11 estados do Brasil hoje, certo? Então, a gente atua aí com aproximadamente 60 milhões de pessoas. A gente dá suporte a um sistema que são 60 milhões de pessoas, tá certo? É... Só responder a mensagem aqui da coordenação. Só um minuto. Pronto. Eu também sou professor dos cursos de graduação que eles estão perguntando se está tudo ok com vocês. Essa primeira semana o pessoal tem muito cuidado com as turmas. Acho legal isso aí. Então, eu sou professor de graduação dos cursos de agente também da Unip, certo? Computação, ADS, SPI, GTI. Só não fui até hoje de redes, né? Abriram 2 cursos novos também agora, certo? Abriram Ciência dos Dados e Computação em Nuvem, né? Também sou professor da pós também, tá certo? Aí nós temos algumas pós. E eu acho que o que interessa a vocês é em relação à fábrica. Eu sou tech leader de projeto, sou supervisor de projeto da fábrica de software, né, da Unip. O que é que significa fábrica de software? Fábrica de software é uma empresa que funciona dentro da Unip, certo? É uma espécie de, a gente chama de incubadora. O que é incubadora? Ela é uma espécie de empresa que funciona lá dentro da Unip, certo? Para atender outras empresas de fora. Por exemplo, nós temos hoje aproximadamente, acho que 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, né? Todos os semestres estão se renovando. E temos dentro da Unip, no caso dentro da fábrica de software, aproximadamente 15 empresas. E essas empresas, elas aportam projetos lá. O que é que significa dizer? A gente pode pegar, por exemplo, eu sou responsável pela Polícia Militar da Paraíba, né? A Polícia Militar, tanto os comandos operacional quanto inteligência, tem alguns softwares que eles trabalham com a gente, então a gente desenvolve para eles, certo? E eles trazem um problema, a gente gera um projeto lá, esse projeto é alocado, são alocadas pessoas, né? Gerente de projeto, analistas, testadores, desenvolvedores, tá certo? E a gente roda um projeto durante o semestre, e no final do semestre a gente entrega esse projeto para o cliente, fazendo todos os processos, métodos, técnicas, gestão, funcionamento de uma equipe de verdade, de software, tá certo? Então, eu falei da polícia, mas para cada empresa lá tem projetos diferentes, tem equipes diferentes, tem supervisores diferentes, tá certo? O ambiente, ele é real de funcionamento. E todos vocês podem participar a partir do primeiro período. Eu acredito que vocês podem consultar a coordenação, porque eu não sei exatamente quando abriu a inscrição, certo? Mas já estão abertas as inscrições para que vocês se inscreverem. Se inscrevam, porque a fábrica de software hoje, apesar dela funcionar dentro da Unip, primeiro, nós temos lá 15 empresas. Então, vários profissionais de várias empresas de João Pessoa e até de fora, certo? Com a pandemia agora não tem mais barreiras geográficas, né? Barreiras físicas. Isso, pronto. Passa para a galera aí, Alexandre, por favor, o link. Então, tá certo? Tem muita gente circulando lá dentro. Então, se você estiver lá dentro participando, fazendo a sua tarefa, fazendo a sua parte em algum projeto que você queira participar, com certeza você vai ser visto. Com certeza um professor vai lembrar de você, com certeza um colega seu vai lembrar de você quando aparecer uma oportunidade. Você vai aprender pra caramba, bicho. Então, vocês que estão começando agora, que tem energia, que tem gás e tal, já entra assim. Pronto, olha o link aí, ó, para todo mundo se inscrever, certo? Já entra assim com garra, já entra assim de verdade para participar. Massa, boa sorte. Porque eu acho que vale a pena para vocês, né? Então, muitos alunos aí, quando vão chegando no final do período, certo? Se destacarem, aquele cara que participa, aquele cara que entrega os resultados, aquele cara que entende, que vive a fábrica de verdade, certo? A gente sempre está monitorando ali, porque caso apareça alguma coisa, a gente indica. Todo final de semestre, sempre me pedem para indicar 3 ou 4 pessoas. 3 ou 4 pessoas. Semestre passado agora eu indiquei 3. Chegou o final do semestre, né? Um dos donos de uma empresa ligou para mim e fez: Hugo, quem é que você indicaria? Eu tenho 3 vagas aqui na minha empresa. Pronto, aí, ó. Quem você indicaria aí para essas vagas? Eu indiquei os 4, 5 nomes, caso a pessoa indique o nome e a pessoa não quer, né? E ele contratou os 3 outros 2 que eu indiquei, que eram, digamos assim, estavam numa reserva, né?
Quando apareceu a vaga, o cara contratou. Então o cara levou os 5 de uma vez. Tipo, no primeiro período do curso, né? E caso não apareça no primeiro, aparece no segundo, certo? A gente sempre fica de olho para saber o perfil de cada um. Então, hoje que eu saiba, certo? Em João Pessoa não tem nada desse tipo. E na minha época não tinha. Eu tinha que correr pro CIE, para todo canto aí, certo? Atrás de estágio, então, enfim. Hoje está bem melhor para vocês, que eu acho que é bem mais, vamos dizer assim, mais efetivos. São os mais efetivos os resultados que a gente tem, né? Tá certo? Então, nossa disciplina é uma turma combinada aqui. Então, aqui estão alunos do P1 e do P4, tá certo? Os alunos do P1 estão entrando zerados, né, na faculdade, a não ser que já tenha alguns de vocês aí que já tem alguma experiência inicial, certo? Possa ser que tenha, possa ser que não tenha, mas eu sempre trabalho para aquele aluno estar zerado. E os alunos de P4, tá certo? A gente vai negociando aí, porque como eu vou no de P1, a galera de P4 já tem uma base melhor, né, de programação, tá certo? Então, possa ser que fique, eu já vou adiantar mesmo, já vou adiantar logo. Pode ser que fique chateado. Ah, o professor está indo muito devagar. Ah, o professor está repetindo demais. Ah, o professor está dando um conceito inicial que eu já sei. Aí vocês vão ter que ter um pouco de paciência, certo? Que eu vou tentar mediar os dois lados, mas já batendo o martelo mesmo, tá certo? Todas as minhas decisões eu consulto as turmas. Eu não sou autocrata. Eu não vou lá e pá, bato o martelo, certo? Sempre consulto vocês, pergunto a vocês tudo. Mas nesse sentido, eu vou ter que arredar o pé e dizer que eu vou seguir o meu ritmo, porque é um ritmo que eu acho que agrada a maioria, tá certo? Então eu vou trabalhar em função do P1 e não em função do P4. Mas aí, para algumas situações, o P4 eu posso direcionar algumas ações, como projeto, como atividades, entendeu? Como testes, enfim, a gente vai estudando aí como é que vai facilitar, né? Eu errei aí, não é 40 horas aula não, viu? Tá errado isso aí. Na empresa não existe disciplina de 40 horas aula não, certo? Ela é 40 horas aula o semestre, mas na semana elas são 3 horas de aula, tá certo? Na sexta-feira a gente começa aí geralmente umas 8 horas, né? E vai até umas 10h30, tá certo? Geralmente eu faço um intervalo aí de 15 minutos, uns 9h20, 9h25, 9h30. Eu acho que todos concordam, né? Acho que ninguém discorda, a não ser que alguém não queira parar. Mas todas as turmas até agora, tá certo? A gente faz 1h20, 1h30 de aula, pegado mesmo assim, certo? Para 15 minutinhos e quando a gente voltar aí umas 9h45, segue o final da aula. Minhas aulas, principalmente essa de vocês que é prática, eu divido. Eu faço a primeira aula teórica, a segunda aula prática. Primeira aula teórica, a segunda aula prática, tá certo? Porque não adianta programação empurrar teoria, porque vocês não vão aprender. Programação só aprende programando. Tá joia? Então já tenho em mente aí que a gente vai trabalhar aí com implementação, tá certo? Com programação. Eu vou ensinar todo o passo a passo, não se preocupem em relação a isso. Vocês vão ter exercícios, vocês vão ter acompanhamento, vocês vão ter de tudo um pouco para que a gente possa. Só da coordenação aqui perguntando se está tudo ok. Se vocês vão ter todo o acompanhamento sem nenhum problema, não, tá joia? O que é que a gente estuda em programação, né? A ementa está lá na sala de aula, vocês têm a sala de aula do Blackboard, que por enquanto ela está bem básica, né? Tem lá só algumas aulas, na verdade só tem esse slide, né? Eu vou subir essa aula de hoje gravada, tem um plano de ensino, certo? O plano de ensino é o documento onde tem todo o conteúdo que você vai estudar no semestre. Tem lá o roteiro da aula, então todas as semanas eu vou dizer o que a gente está estudando, tá certo? E como eu avisei ainda agora, um dia antes eu estou avisando que a gente vai. Eu vou avisando que a gente vai fazer no dia seguinte, tá certo? Então, lá no plano de ensino, se vocês entrarem, vocês vão ver lá que lá tem um documento onde tem dizendo tudo que a gente vai estudar ao longo do semestre. Mas eu trouxe um resumo aí, né? A gente estuda os conceitos fundamentais de programação. Teve até alguém aí que me perguntou, que já vinha estudando, que já vinha lendo. Que bom, cara. Tem autonomia também, tá certo? Não espere só pelo professor, não. Então, a gente começa aí com os fundamentos de algoritmos, tá certo? Professor, o que é um algoritmo? A gente vai ver o que é um algoritmo a partir da semana que vem. Que eu já recebi a mensagem aqui que tem uma galera que tá com problema na matrícula, né? Então, estão sem acesso de verdade. Então, por isso que eu vou deixar para começar o conteúdo semana que vem.
Então a gente começa entendendo o que é um algoritmo, onde é que os algoritmos são aplicados, quais são as formas de algoritmo, tal, certo? Tudo certinho. A gente entra nos conceitos de organização de algoritmo a partir de linguagem de aprendizagem. O que é que significa isso? Eu não ensino algoritmo e já vou direto para uma linguagem de programação, não. A gente usa uma pseudolinguagem, né? Nem todo mundo gosta, mas eu acho que é importante, que é chamada de Portugal, tá certo? E o Portugal, ela é como se fosse a representação do algoritmo da maneira que o ser humano ele entenda, independente do ser humano, independente da sua idade, independente do seu conhecimento técnico. Então, é a transição ali de um problema que a gente está tentando entender e a gente converte esse problema que a gente está tentando entender para uma estrutura de algoritmo, que é justamente uma estrutura que o software ele vai entender também, né? Lembre-se que o software ele conversa com os seres humanos, né? Então, ambos têm que conversar aí na mesma linguagem para que o processo ele possa evoluir, tá certo? A gente fala um pouquinho sobre comando de operações numéricas, operações booleanas também vocês vão entender mais no futuro o que é, né? Porque a gente lida com números, a gente vai lidar com texto, a gente vai lidar com decisões, o algoritmo precisa decidir. Sei lá, se você informa lá 2 notas e quer uma média, certo? Você informa as notas, mas quem verifica que se o cara está aprovado ou reprovado é o algoritmo. Então, existem condições que a gente estuda, né? São muito similares aí. Eu já até adianto, para quem quiser ir estudando mais ou menos para ter uma noção do que seja um algoritmo, estuda um pouco sobre fluxograma. Bota no Google aí depois o que é que significa fluxograma. É mais ou menos a ideia do fluxograma, porque nós seguimos uma estrutura de fluxos, né? Só que para cada passo que você vai escrevendo no fluxo, tem o visual também, né? O visual que o pessoal já usou de Cássio, mas hoje em dia a maioria dos professores adota o Portugal, porque o Portugal é mais didático, entendeu? Tem o visual, tem o Pascalzinho, né? Tem várias outras pseudolinguagens, vamos chamar assim, né? Pseudo porque não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de ensino, né? Linguagem de aprendizagem. Que o pessoal também vem utilizando, tá certo? Comandos, estruturas condicionais, repetição, estruturas de operação, cadeia de caracteres, vetores, etc. Então, são várias estruturas que a gente vai, quando a gente for evoluindo, a gente vai andando, tá certo? E esse progresso ele vai facilitar com que vocês entendam, de uma maneira geral, como é que esse processo ele vai funcionar. Então, em relação aos objetivos, né? Do jeito que está aí, certo? Conhecer os fundamentos de programação, né? Então, você não sai daqui um programador Red Hot Chili Peppers, vamos dizer assim. Porra, já sou programo tudo tal. Mas você também não sai zerado, certo? Você sai no nível 1 aí, vamos dizer assim, de programação. Você já consegue entender problemas, você já consegue deduzir, certo? Uma lógica para aquele problema, uma lógica de resolutividade. Eu acho que a disciplina de programação, ela forma o aluno inicialmente no P1, P1/P4, né? O P4 está combinado, para o aluno entender como é que ele pode distribuir um problema e construir uma solução a partir de passos que são necessários de serem especificados para a construção do algoritmo. Eu acho que se eu pudesse resumir a disciplina, seria isso, certo? E com o uso de Python, a gente consegue construir já um aplicativo, ou aplicativos, na verdade, que são funcionais de verdade, tá certo? Vai depender do nível de cada um, do nível de dedicação de vocês, tá certo? Para que a gente, na verdade, a gente não, porque eu não vou fazer, quem vão fazer são vocês, né? Para que vocês façam aplicativos aí que funcionem de verdade, tá certo? Eu sou muito tranquilo, cara, em relação à aula. O Luan aí foi meu aluno, né, Luan? Acho que tu foi na época de presencial ainda, não foi, cara? Luan sabe aí como é a minha metodologia de ensino. Sou extremamente tranquilo. Ah, não chegou a ser não, né? Ah, entendi. Tu foi transferido. Mas eu tenho uma mentalidade bem jovial, certo? Ah, beleza. Mas você foi passado, né, bicho? Se tu fosse meu aluno semestre passado, né? Mas você viu lá como é que eu trabalho, né? A forma de aula, a forma de exercício e tal. Exatamente. Então, assim, eu sou bem tranquilo, eu ajudo muito a galera, tá certo? Eu entendo que cada um de vocês está passando por um momento aí. Não cada um de vocês, não é um momento difícil, mas um momento individual, tá certo? Para alguns pode estar sendo um momento difícil, para outros não, tá certo? Para alguns pode estar sendo um momento de adaptação, para outros não. Com essa pandemia, eu sei que tem gente de todo canto aí, já escutei uns dois que estão no interior, já escutei um dizendo que está fazendo sol, o outro dizendo que está chovendo muito, né? Chegam umas mensagens aqui por e-mail aqui, o pessoal dizendo, professor, não estou na sua aula porque caiu energia, porque deu um trovão aqui e estourou o poste. Tá aqui o e-mail que o cara mandou, certo? Tô só no celular, então
com a pandemia aí, eu tenho que ter a noção de que cada um de vocês, certo, tem uma situação diferente. Eu não estou vendo vocês, a maioria do tempo, vocês não falam, né? Não sei se é porque que a galera tem tanto medo de falar aqui. E eu praticamente nunca vi nenhum aluno. Porque a galera que não liga o webcam mesmo, aí fica difícil, né? Então, assim, cada aula para mim é uma aula diferente. Vocês estão entendendo? Eu vou ficando na turma, vou avaliando a turma, certo? Gosto de conversar com os alunos. Eu sempre entro 10, 12 minutos antes, bato um papo com a galera, pra gente socializar, que é algo que a gente não tá tendo aí no presencial, tá certo? Então, enfim, aproveitem aí, aproveitem o momento, tá certo? O que eu puder fazer para ajudar a turma, o que eu puder fazer para entregar para vocês o melhor do ensino, tá certo? A gente vai fazer. Em relação a alguns objetivos específicos, né? Entender os conceitos iniciais sobre algoritmos, que eu falei agora, tá certo? Lógica de programação. Cara, eu acredito que não, bis. Acho que se for é mais uma diferença sintática das palavras. A diferença são mais as palavras mesmo. O que cada linguagem dessa ela usa, tá entendendo? Então, quando a gente aprende programação, a gente usa o muito da lógica, né? Então, podem ter certeza que eu acho que a principal dificuldade que quem nunca viu o algoritmo vai ter é a questão da lógica. O cara parar para pensar. Então, programação é uma disciplina que exige muita paciência. Porque você vai ter que ver uma situação, você vai ter que pensar várias vezes, tá certo? Para que você consiga entender aquilo ali, o que está se pedindo, e você consiga entender como é que você pode resolver. E outra coisa também que eu observo que a galera às vezes tem dificuldade de programação é contextualizar, certo? Ou dimensionar os passos, porque às vezes o entendimento de uma solução de um problema ela vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que enxergam de uma maneira muito mais direta. Não, beleza, beleza, beleza. Mas outras pessoas já entendem de uma maneira mais, digamos assim, mais abrangente, certo? Então, vai depender de cada um. Vai depender de cada um essa questão aí do. Deixa eu só botar meu carregador aqui. Essa questão aí da lógica, certo? Entender os tipos de estrutura de lógica de programação, como eu falei, né? Então, para cada lógica diferente que a gente for construindo, vai ter um tipo de instrução, porque acho que todo mundo já ouviu falar de algoritmo, né? A gente conversa com o computador quando a gente cria um aplicativo, tá certo? Então, eu vou dizendo, ó, se acontecer isso aqui, tu faz isso. O computador, ele é meio que meu escravo, vamos dizer assim, certo? Eu mando nele, ele faz mesmo. E ele só faz se você mandar. O computador não existe, é o computador autônomo, né? O conceito de, por exemplo, de linguagem de programação é bem diferente do conceito de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente pode ir falando mais no futuro, né? Eu sei que tem uma galera aí que gosta de IA, que gosta de Skynet, né? Que gosta de Black Mirror, esse tipo de coisa. Então, tem diferenças que, à medida que a gente for estudando, vocês vão entendendo, certo? Estruturar código de programação a partir de fluxos. Então, minha disciplina eu rodo programação toda em exercício. Então, acho que quando a gente chegar na segunda, na terceira semana de aula, já vai ter a primeira lista de exercícios para vocês fazerem. Porque, como eu falei, só se aprende a programar programando. Não, você não aprende lendo. Vocês estão me assistindo aqui porque é o primeiro dia de aula, né? Normal, é o dia que eu mais falo, certo? Mas a partir da semana que vem eu vou falar menos e vocês vão fazer mais. E vocês vão entender como é que funciona essa dinâmica, certo? E a partir daí vocês vão começar a desenvolver fluxos para soluções. Cada fluxo vai ser o probleminha que vocês vão tentar resolver, certo? Logicamente, ninguém vai fazer só, o professor vai dar o suporte, mas aí parte da maioria de vocês ter a autonomia, que é de outra coisa que eu também outro conselho que eu dou, de seguir fora da sala. Um grande defeito que eu acho que muitos alunos têm é o seguinte: acabou a aula, o cara parece que se liberta, né? Tem alguns alunos que eu acho que tem essa sensação. Pô, tô assistindo a aula, tô preso aqui. Quando acaba a aula, eu me sinto livre. Cara, se você tiver essa mentalidade, você não vai aprender nunca. Porque quando acabar a aula é só o começo. A aula, vocês têm 2 horas de aula, 2 horas e meia. Mas, tipo assim, vocês têm, não vou dizer o resto da manhã, né? Mas alguns de vocês não trabalham, alguns de vocês trabalham, mas tem um turno de folga. Então, pega aquele turno lá, certo? Que vocês estão de folga. Pega aquele finalzinho da manhã. Vai pôr em prática o que você viu. Criem esse hábito de estudar diariamente, porque se não estudar diariamente e começar a acumular, vai chegar um momento que vocês não vão conseguir
dar vencimento. Por quê? Porque a disciplina ela exige que você esteja praticando toda hora, certo? Então é por isso que, às vezes, muita gente fala, os cursos de informática são muito difíceis. Mas porque a galera, tipo assim, pensa que é ler, eu li, eu fiz. Não, não é ler e fazer, é ler, entender e aprender para fazer. Vocês estão entendendo? A gente cria coisas, a gente não copia coisas, né? Cada problema você vai criar algo seu. Então, para você criar, você tem que entender como é que faz, certo? Ter o hábito de fazer com rotina, certo? Para construir soluções no dia a dia, para que a partir daí você possa entregar a solução do seu cliente, né? Entender o uso de ferramentas. Então, a questão das ferramentas eu recomendo duas. Eu recomendo, mas cada um pode usar a sua. Você já podem ir baixando aí o Portugal Studio, tá certo? Eu vou botar os links lá no Blackboard, eu não cheguei a botar, mas eu vou botar. Portugal Studio a gente vai trabalhar durante todo o primeiro estágio, tá certo? E para o segundo estágio que a gente tem em Python, eu uso o PyCharm. PyCharm, C-H-A-R-M, certo? Mas aí, quem quiser usar o Python IDLE, quem quiser usar o Visual também, não me peço ninguém usar o Visual. Quem quiser usar outras ferramentas, fiquem à vontade. Mas as duas ferramentas que eu uso para ensinar são essas duas, tá certo? Entender o processo de criação de software. Então, vocês estão aprendendo, né? Vocês vão aprender apenas o desenvolvimento do software, né? Eu vou fazer uma analogia aqui para que todo mundo entenda. Construir software é igual construir uma casa, certo? Imagine aí que você vai construir uma casa. O que é necessário construir uma casa? Aí todo mundo sabe, beleza? Mas o ato de construção da casa e de executar a construção, quem é que constrói a casa? São os pedreiros. Vocês concordam? Então o pedreiro ele vai lá e empilha os tijolos. O pedreiro ele vai lá e põe a areia. O pedreiro ele vai lá e, enfim, ele faz as ações operacionais de construção da casa. Então nós vamos fazer as ações operacionais de construção do software, que não é apenas um requisito para o desenvolvimento. Vocês depois vão aprender, por exemplo, como é que eu analiso o software. Vocês depois vão aprender como é que eu testo o software. Vocês depois vão aprender como é que eu modelo o software. Vocês estão entendendo? Então, apenas uma de N etapas no mundo gigante de desenvolvimento de software que a gente vai estar aprendendo agora. Então, justamente, eu acho que é uma das etapas mais críticas, porque se você não souber como construir um software, para você analisar, projetar, até no futuro gerenciar, né? Que eu acho que a maioria de vocês também um dia vai querer ser gerente, fica um pouquinho mais difícil, tá certo? Tem algumas competências que a gente pode falar, vou só comentar, que eu acho que algumas eu já falei também, tá certo? Como por exemplo aí, desenvolver soluções de software robusto que atendam a necessidades do usuário. Como eu já tinha falado também, a gente trabalha para requisitos do usuário. Então a gente só cria aquilo que precisa, tá certo? Então você vai ter que conversar com a pessoa vai dizendo o que ela quer, você vai ter que entender mais ou menos o que ela quer, e a partir dali você construir as funcionalidades do sistema, né? Eu acho que essa competência 2 eu acho que é a mais difícil, mas aí vocês vão aprendendo com o apto. Identificar o problema e propor a construção da maneira correta. Porque às vezes um problema ele não tem uma solução, ele tem N soluções, né? Então a pergunta que eu faço é: qual a solução que seria ideal para mim? Na verdade, para mim não, para o meu cliente, né? Então a gente vai discutir muito essa questão de como é que eu identifico problemas para que a partir da identificação desses problemas eu consiga propor soluções. Definir os componentes, elementos e demais estruturas que compõem o código-fonte de um software. Então, o código-fonte, né, ele é escrito do sistema. E a gente vai entender, certo? Como é que ele é escrito, como é que ele é estruturado, o que é necessário, como é que as ferramentas gerenciam. Ali é o núcleo, o coração, certo, do aplicativo. Então, quando vocês começarem a entender as linhas de código-fonte, começarem a verificar todo o processo de desenvolvimento, então isso vai ficar bem mais simples, tá certo? Então, é mais uma questão mesmo de convivência com a disciplina. E, por fim, avaliar o funcionamento do código-fonte para identificar problemas, né? Então, a gente vai identificar problemas que às vezes a gente não consegue enxergar. Enxerga o usuário. O usuário, o cliente, como a gente costuma chamar, né, que é a pessoa que usa o aplicativo que a gente desenvolve, ele é o ser extraterrestre. Porque a galera testa, faz todas as combinações possíveis de teste e entrega para o cara usar. Aí quando o cara usa, o cara, ó, achei esse erro. Pode prestar atenção, vocês vão ver isso na vida de vocês. É assim. Eu já testei software, equipes minhas já testaram software. Meu irmão, a gente não acha. O cara
O cara, um curioso lá, um menino lá de 10 anos de idade, baixa o aplicativo lá do celular do pai dele, e digita lá um negócio, trava o aplicativo. É assim que funciona na prática. Vocês estão entendendo? Então a gente vai tentar aprender como é que a gente evita isso. Como é que funciona esse tipo de, digamos assim, de teste, ainda de código-fonte, para que vocês possam aprender durante todo esse processo. Existem algumas habilidades que eu também cito aí rapidinho, né? Para que a gente tenha uma noção real acerca dos requisitos que a gente precisa para aprender, né, programação. Primeiro a questão de conhecer problemas reais. Então, cara, existe cada dia mais e mais e mais problemas, até conosco. Conosco, problema não meu, né? Não comigo, mas que me circula ali, certo? No meu contexto, que você pode solucionar com o aplicativo, você pode solucionar com solução de software, tá certo? Então a gente vai começar a olhar o mundo de uma maneira um pouco diferente e vai tentar adaptar ou até propor problemas pequenos ou problemas maiores para a programação. Então, imagine que o primeiro, digamos assim, a primeira lei da programação, certo? O primeiro artigo, o primeiro corolário, o primeiro como vocês queiram entender, certo? A primeira lei da programação é: o objetivo da programação é resolver problemas. Eu não construo um aplicativo se eu não tiver um problema para usar ele para resolver. Beleza? Então, se alguém chegar para vocês um dia e perguntar para que é que serve a programação dos computadores, pode dizer, para resolver problemas. De maneira muito simples. Porque a gente pega um problema que às vezes tem uma solução, mas ela é ineficaz. A gente pega às vezes um problema que tem uma solução, mas ela ainda ela é muito artesanal, ela é muito ainda arcaica, certo? Ela é muito ineficiente. A gente vai lá e conserta. Ou às vezes a gente até descobre problemas para solucionar aquelas soluções, né? Não, nesse curso vocês só estudam Python, porque vocês vão ter para cada disciplina uma linguagem diferente. Porque assim fica inviável, entendeu? A gente botar mais de uma linguagem de programação na mesma disciplina, porque a gente aprende bem, certo? Aquela disciplina, dado o contexto que a gente vai aplicar. Construir e classificar soluções de problemas, né? Foi basicamente isso que eu falei. Identificar uma linguagem de programação e seus componentes também já falei, certo? Distinguir diversos tipos de comando, que eu acho que é outro fator aí que é importante. Então, vocês vão aprender toda uma sintaxe. O que é sintaxe? Diferentes formas de escrever um comando. E cada comando ele tem seu padrão lá, certo? Os comandinhos eles têm seus padrões para que a gente possa utilizar. Então, um erro de uma vírgula, um erro de um acento, um erro de uma string, um erro de uma chave, não roda. Aí você vai ter que quebrar a cabeça para achar esse erro, para poder botar o software para rodar. Aí, de fato, aí a gente vai entender como é que as instruções, né? Como eu falei no começo da aula, software ele é guiado, ele é desenvolvido através de instruções. Como é que elas funcionam. E, por fim, a coordenação dos fluxos, né? Que eu também já tinha falado no começo, que é você ter toda uma estrutura de fluxo, certo? Com várias instruções para que a construção do aplicativo ela seja realizada com sucesso. Só lembrando que eu fico olhando aqui porque eu tenho outro monitor, certo, pessoal? Aqui eu vejo o que vocês me perguntem. Aqui eu vejo o slide, ó. Aí eu tenho o slide aqui, a câmera aqui. Aí às vezes eu fico olhando para vocês, olho para o slide. Fico olhando para vocês, olho para o slide. Que já me perguntaram por que olho tanto de lado assim, sabe? E não sei quem de vocês também tem dois monitores em casa. Ajuda muito, né? O cara com dois monitores. Você tem um notebook, tem um monitor auxiliar, pela qual você pode olhar, né? Conhecer as ferramentas para a criação dos protótipos de software, a gente também já falou. A gente não chega numa parte visual, certo? Dos aplicativos. A gente trabalha mais em nível de back-end. Né? Eu vou explicar o que é back-end a partir da semana que vem. Conhecer os padrões de programação comuns ao mercado. Desenvolver versões funcionais, né? Mínimos para uso. Então, a gente chega a criar um MVP, certo? Geralmente, quando eu passo um projeto, vou falar um pouquinho mais sobre o projeto, certo? Então, vai depender também da turma, né? Tudo depende da turma. Eu vou negociando com a turma. Já falei um pouquinho sobre os tipos de teste de fluxos essenciais em códigos-fontes, né? E teste também, eu também já falei em relação às funcionalidades que a gente desenvolve. Deixa eu só tirar uma foto aqui da sala de vocês aí. Rapidinho aqui, certo? Pronto. Aí tem algumas atitudes que elas estão concentradas no plano de ensino. O plano de ensino, ele é aquele documento que eu falei que tem todo o conteúdo que a gente estuda, né? Aí valorizar a busca por inovações, né? Então, linguagem de programação já é um conceito que eu vou dar a partir de agora. Ela não pode lhe dominar,
tá certo? Eu conheço algumas pessoas que são dominadas, assim, por uma linguagem de programação. A gente não pode se prender a uma linguagem, a gente tem que se prender ao conceito de algoritmos. Python está aqui hoje. Python está aqui hoje. Pode ser que Python não esteja daqui a 10 anos. Estão entendendo? Mas aí você sabe o que é algoritmo. Então, se surgiu. Exatamente, exatamente. É ferramenta. Ela é ferramenta, perfeito. Então, se surgir uma linguagem nova, certo? Que ela é melhor do que Python no sentido de otimização, de escrita em vários aspectos, você vai saber utilizar aquela linguagem porque você conhece algoritmos. Eu fui programador Delphi. Fala, Luiz. Professor, eu vou precisar sair porque a minha casa aqui tá virando Titanic aqui, tá imundando aqui tudo. Vai Eu vou te precisar embora, cara. ajudar. Fechar as portas aí para não entrar água. Vai, até Não, semana mas que já vem. entrou, já tá entrando na cozinha, entrou em tudo já. Vou lá Vai, ajudar. vai. Boa sorte Tchau. aí. Obrigado. Não, eu recebi e-mails aqui, ó. Então, uma listinha de e-mails aqui que você mandou. Tá certo? Então, assim, não se prenda à linguagem. Fui programador Delphi, para vocês terem ideia. Programei Delphi um tempo atrás. Delphi hoje só tem Delphi nas empresas que seguram os sistemas antigos. Mas nem por isso me prendi a Delphi. Eu já programei em Java, já programei em C Sharp e hoje programo em Python. Ah, Hugo, mas vai acabando a linguagem, você vai mudando? Não. A linguagem ela não acaba. Ela deixa de estar ali em ascensão. Vocês estão entendendo? Ela nasce, chega na ascensão dela e fica ali, ó. Sobe, aumenta. Dependendo da linguagem, dependendo do problema que você soluciona, ela vai começando, não é que ela vai caindo para morrer, ela vai começando a deixar de ser atualizada, impulsionada, tá certo? Então, só os sistemas grandes, gigantescos, e algumas empresas que mantêm elas porque é difícil substituir, ou até inviável financeiramente falando, né? Então é por isso que a gente tem que se prender a algoritmos, a lógica de programação e não a linguagem em si, certo? Cara, eu acho que Python, Java, PHP, C Sharp, TypeScript, JavaScript. JavaScript hoje é a modinha. Se eu fosse recomendar hoje duas linguagens para vocês aprenderem de verdade, eu recomendaria JavaScript como primeira opção, certo? E recomendaria hoje, acho que Python. As duas que eu recomendaria inicialmente. São duas linguagens diferentes, né, uma da outra. Mas assim, eu acho que JavaScript, Python e PHP são as linguagens da moda hoje, certo? Vai depender qual tipo de mercado que tu quer atuar. Se tu quer, vai ser front-end, se vai ser back-end, né? Eu vou falar um pouco disso mais para frente, sobre front-end e back-end. Conscientizar-se na necessidade de pesquisa, eu também já falei, né? Que vocês têm que ser autônomos, tá certo? Nesse sentido. Valorizar iniciativas para que justamente você busque soluções, né? Então, o aprendizado depende de vocês, tá certo? Tudo depende de vocês, para que aí, a partir daí vocês possam ter essa autonomia. Então, a gente tem no primeiro estágio, né? Nós temos dois módulos que a gente chama de estágio, tá certo? Nós começamos hoje o primeiro estágio, que é a primeira aula da gente, né? Primeiro dia de aula. E quando chegar, eu não estou lembrado agora a data da prova, mas já está lá no ambiente virtual, certo? Mas aí vai ter uma primeira prova, que de hoje até essa data dessa primeira prova, que a gente chama de primeiro estágio. É um módulo, certo? Quando passar o primeiro estágio, vai ter o segundo estágio. Aí, de uma aula após a prova até a aula da segunda prova, até a data da segunda prova. Então, no primeiro estágio, a gente, já semana que vem, começa os conceitos fundamentais de programação. Programação, edição, compilação, execução, depuração, programas e linguagens, enfim, certo? A gente entra na parte técnica mesmo, que eu estou vendo aqui, que é a parte de atribuição, entrada e saída, operações numéricas, dados, operações booleanas. Tudo isso ainda com Portugal, tá certo? Não se assustem quem está chegando agora, que é fácil. Vocês vão ver como é fácil. É só uma questão de prática mesmo. No segundo estágio, a gente entra nos comandos de composição, repetição, né? Vetores e listas. Aí a gente finaliza a disciplina. No segundo estágio, a gente aplica o que a gente aprendeu no primeiro estágio com Portugal para Python e segue o restante do conteúdo com Python, tá certo? Então, é um retroativo de Portugal transferido para Python, até porque o conteúdo do primeiro estágio é extremamente fácil. E do segundo estágio fica um pouquinho mais difícil, a gente continua com Python. No final da disciplina, vocês têm uma noção básica, certo? Inicial de Python,
que dá para desenrolar tranquilamente, construir um aplicativo. Tá certo? Então, nada de absurdo, não. Em relação à metodologia, né? A priori, certo, a gente não tem data de retorno ainda. Acho que todo mundo sabe aí que o governo da Paraíba ele lançou um decreto na terça-feira, né? E também não sei se vocês sabem que a gente não pode mais andar à noite, né? Tá com toque de recolher aí. Pelo menos nesses primeiros aí. 15 dias, 10, 15 dias. Se eu não me engano, acho que são 15 dias de decreto, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Das 10 às... Tá osso mesmo. Das 10 às 5 da manhã. Então a gente vai continuar aqui, até a segunda ordem da instituição, certo? A instituição ela envia para a gente envia para vocês. Quando falar a gente, professor e coordenação. Todas as aulas, mais uma vez já falando, né, são gravadas, a gente faz esse intervalinho de 15 minutos, tá certo? Tá 9h15 a 9h30, mas eu tô pensando a gente fazer aí de 9h30 a 9h45, certo? Que eu acho melhor. Porque aí já ajuda uma esticada maior na teoria e vocês seguem com a prática, né? Todo o nosso aprendizado ele é baseado em lista de exercícios, tá certo? Individuais e em grupo. Então, eu empurro lista de exercícios em vocês, para que vocês possam ir praticando, certo? Tem gente que acha que o maior prazer da vida é fazer uma lista de exercícios, porque o cara gosta de fazer exercício, né? Porque o cara implementa, o cara pratica, são exercícios simples que é meio que um hobby pra galera, certo? Esses exercícios. Exatamente, ó, já apareceram 2 pessoas que falaram, certo? Então, eu tô prevendo aí passar umas 4 listas no primeiro estágio, cada lista aí com uma faixa de umas 12 a 15 questões, tá certo? Que vocês implementarem. No mês passado, acho que eu rodei acho que quase 100 exercícios e foi show de bola. A galera gostou de verdade, certo? Pois é, bicho. Até pra pessoa mesmo, né? Então, acho que semana que vem não, mas na outra eu já rodo a primeira lixa, certo? Eu trabalho com bancos de pontos, então, vez por outra eu vou rodar uma atividadezinha extra, boto um desafio no slide, boto um mini teste no slide, tá certo? Quem entregar, eu abro o link lá, não é obrigatório. Quem entregar vai ganhar 1 décimo ali extra. 5 décimos, 4 décimos, 6 décimos, tá certo? Que às vezes o cara pode precisar, pode ou não pode precisar, né? Em relação ao projeto da disciplina, o projeto ele é relativo para cada turma, para cada semestre, certo? Tem turmas que eu rodo projeto, tem turmas que a turma não quer projeto. Então, respeita a decisão da turma, tá certo? Vai caber a vocês ou não. Aliás, vai caber a vocês quererem ou não fazer o projeto, tá certo? Quando é que eu passo o projeto? Geralmente eu passo o projeto no finalzinho do primeiro estágio. Todo mundo já tem uma noção inicial de programação, eu vou lá e passo um projetinho, certo? Projetinho simples, um cadastro de alguma coisa, um sisteminha de alguma coisa, pequenininho. Tão pequenininho, às vezes, que tem a galera que já vem estudando, que, pô, professor, você podia passar algo, mas eu acho melhor começar devagarinho mesmo, certo? E tem turmas que não querem. Teve uma turma que eu ministrei aí. Acredito que o pessoal está perguntando aqui também. Pronto. Não caiu não. Eu só parei para olhar a mensagem que o pessoal da coordenação passou. Eles estão monitorando a gente nessa primeira semana, né? Se tá tudo ok. E eles recebem muitas mensagens da galera dizendo que tá com problema. E parece que tá chovendo muito, né? Tá chegando mensagem da galera dizendo que tá chovendo, não tá conseguindo entrar porque a internet tá ruim. É normal, certo? Essa primeira semana de aula é normal mesmo. Então, como eu tava falando, essa questão do projeto, tá certo? Nós fazemos acompanhamento pelo Blackboard, como eu também já tinha falado. Então, tudo vai estar lá, né? Projeto, lista de exercício e tal, para que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Como é que funciona a nossa prova, tá certo? Nós temos 2 provas, eu vou explicar bem detalhadozinho, bem devagarzinho. Nós temos aí 2 provas, tá certo? Que a Unip ela não tem sistema de média. Ela tem um sistema de ponto de corte. O que é que significa dizer? Vocês têm 2 momentos. A gente tem um momento chamado avaliação A1, tá certo? Em que vocês fazem uma avaliação que vale de 0 a 5 pontos.
E vocês têm um momento A2, que é chamado de avaliação A2, que ela também vale 0 a 5 pontos. Não é 0 a 10, é 0 a 5. Como é que funciona? As duas notas elas vão ser somadas. Tá certo? Então você pode tirar de 0 a 5 na A1 e você pode tirar de 0 a 5 na A2. E quando você fizer a prova A2, aí as duas notas vão ser somadas para dizer teu ponto de corte. Quanto foi que tu obteve de nota total com a soma das duas. Se a soma for igual ou maior do que 6 pontos, você está aprovado direto. Se a soma for menor ou igual do que 5,9 e maior ou igual do que meio, você está na final. Certo? E pode acontecer, eu nunca vi, né, até hoje, se for abaixo de meio, você está reprovado direto, certo? Então, como é que funciona? Vamos supor que na primeira prova você tire de valor 0 a 5, na primeira prova você tira 4, certo? Então, você fica faltando quanto para ser aprovado por média? 2 pontos. Não tem que ser 6 para que você seja aprovado? O ponto de corte é 6. Se você tirar 3 na primeira prova e 3 na segunda, você está aprovado. Se você tirar 5 na primeira prova e tirar 1 na segunda, você está aprovado. Por aí vai, certo? São combinações de somas que você vai ter nas duas avaliações para chegar no ponto de corte. Professor, então eu vou ter que tirar 6? Não. Se você tirar 5 e 5, você tira 10. Passou de 6, passou, você está aprovado. Passando de 6, você está aprovado, independente da nota que você tire. Tá joia? A prova final ela é chamada de substitutiva. Como assim? Vamos dizer que o cara tirou 3 e 2, certo? E foi para a final com 5, né? Ele não conseguiu tirar um ponto para chegar a 6. Então, ele está com duas notas, 3 e 2. Quando ele fizer a prova final vai substituir a nota menor. Então, vamos supor que ele tirou 4 na prova final. Então, 4 vai substituir o 2. Quando ele somar 4 mais 3, vai dar 7. Então, ele está aprovado por ponto de corte. A gente chama essa prova de prova substitutiva, tá certo? Como é que funciona a minha avaliação em si? A avaliação para o Hugo. Eu quebro a avaliação A1 em duas coisas, certo? A avaliação A1 ela vai ter uma prova teórica que tem 2,5 pontos, tá certo? Mais 2,5 pontos das listas de exercício que vocês vão me entregar. Eu vou passar, acho que 4 listas de exercício, e as 4 listas valem somadas 2,5 pontos. E vocês fazem uma prova que vai ser postada no ambiente, vocês vão ter todo um momento que eu vou explicar como é que vai funcionar, como é que vão ser as provas e tal, certo? E aí vocês vão fazer o download dessa prova, responder a prova e mandar de volta. Quando chegar o momento próximo da prova, eu vou começar a explicar isso, para não ser muita informação de uma vez. E para o segundo estágio, vocês também fazem uma prova mais o projeto. Aí, como eu falei, vai depender da turma da gente negociando a viabilidade ou não desse projeto, certo? Eu acho que era isso em relação às avaliações. Não tem muito o que falar, não, certo? Eu divido mais e mais e mais, porque eu acho melhor vocês se concentrarem mais na prática do que a teoria. Tanto que as provas elas são bem fáceis. Porque se você já vem no ritmo de fazer a lista de exercícios, as provas basicamente são um complemento. Geralmente as provas são mais fáceis do que a lista. Então vocês conseguem fazer aí sem nenhum problema, certo? As provas. Aqui tem um exemplo, né? Mas eu já citei exemplos aí para vocês, tá certo? Ó, 4 mais 2, o cara tá 6 aprovado, né? 2 mais 3, 5, o cara tá. O cara não tá reprovado, o cara tá na final, tá incorreto aí, certo? Aí vai pra final, para depois da final voltar, né? Bibliografia. Hoje em dia, certo? Como a gente não tá no campus, então fica viável recomendar livros físicos, tá certo? Mas a biblioteca ela é riquíssima em relação à bibliografia. Ela tem vários livros físicos que vocês podem achar na biblioteca quando vocês precisarem. Só que a Unip e a Cruzeiro do Sul, elas têm plataformas online de biblioteca riquíssimas. Para vocês terem ideia, a Unip ela tem a Pearson. A Pearson é, se não for a maior, uma das maiores editoras de livros de informática do mundo. Então, grandes livros aí clássicos mundiais aí que o pessoal usa na graduação, na pós, em faculdades particulares, universidade pública, são da Pearson. Livros de sistemas operacionais, livros de Java, livros de inteligência artificial, certo? Então, lá dentro da Pearson Online, vocês têm acesso gratuito, porque vocês são alunos, vocês têm acesso a milhões não, né? Mas milhares de exemplares, tá certo? Com vários títulos e vários autores. Vocês têm acesso também ao Minha Biblioteca. Esse Minha Biblioteca significa que
Vocês vão ter lá artigos, vão ter lá vários eventos, enfim, certo? E eu acho que o que é mais importante, que vocês já podem procurar a partir de hoje, eu até passaria essa atividade para vocês hoje. Quem tiver de bobeira hoje à tarde já pode seguir com essa atividade. Vocês têm acesso ao DevMedia. Acho que vocês já ouviram falar do DevMedia, não já? DevMedia, cara, ele tem vários cursos. Tem cursos lá no DevMedia que custam R$ 500. E vocês fazem de graça pela Unip. Vocês estão entendendo? Então, os alunos da Unip, eles têm acesso gratuito ao DevMedia. Você acessa o DevMedia, loga lá e você pode fazer qualquer curso que você quiser, que você não vai pagar nada. Emite o certificado, bem bonitinho, tal, tá certo? Então, no meu tempo não tinha isso. No meu tempo não tinha fábrica de software. No meu tempo não tinha DevMedia. No meu tempo não tinha biblioteca digital. Quando o professor, por exemplo, estava fazendo a apresentação numa aula que nem essa, eu lembro demais. O professor dizia, os livros são esses aqui, agora só tem 5. Aí os alunos saíam de um por um, assim, escondidinho. Quando eu acabava a aula com ele na biblioteca não tinha mais nenhum. Aí eu disse, rapaz, é fogo. Hoje em dia não, vocês têm acesso a milhares de livros online, certo? E os livros eram assim, a galera meio que carregava o livro, né? E não trazia de volta, entendeu? Então, esquecia. Exatamente, DevMedia, Rubens. Rubem, né? Pode procurar lá, certo? Então, assim, aproveitem, certo? Eu acho que por hoje era isso. Tem vários e vários alunos aí que estão para entrar ainda, tá certo? Eu recomendo vocês perguntarem a coordenação, Alexandre. Não sei dizer como é o processo, procedimento, tá certo? Já faz um tempinho que eu não entro, acho que faz uns 6 meses que eu entrei. E parece que atualizaram a plataforma. Ela foi migrada para uma versão nova. Mas perguntem a coordenação e digo mais, façam esses cursos. Criem essa cultura, vocês fazerem esses cursos a partir do primeiro período. Exatamente, não liberaram acesso, né? Mas eu não sei se vão liberar ainda, entendeu? Em relação a isso, pessoal, fiquem tranquilos. Essa primeira semana, esses primeiros 15 dias de aula, tem muitas coisas, muitas coisas que vão sendo resolvidas, né? Eu recebi aqui pelo menos uns 6 e-mails, ó. Tô com o celular aqui do lado. Toda vez que eu olho pro celular aqui, é um e-mail que chega. Aluno dizendo, professor, tô com problema na matrícula. Aluno dizendo, professor, tô com problema aqui em casa, tá sem energia, porque um trovão, eu acho que queimou o poste da minha rua. O cara botou no e-mail aqui. Aí tem outro e-mail dizendo, professor, estou com dificuldade de acesso, talvez não consiga assistir a aula hoje. Então, enfim, é normal. Isso é normal. É tecnologia. Vocês são todos novos, tá certo? Existem atualizações naturais, porque a demanda é alta, tá certo? É muita gente frequentando ao mesmo tempo. É aquela... Exatamente, exatamente. Aquela muvuca, né, que é normal nos primeiros dias de aula nas faculdades, tá certo? Então não tem nada de anormal. Tá tudo extremamente normal para que a gente possa seguir com nossa disciplina, tá certo? Eu vou encerrar por aqui. Vou abrir o microfone aí. Sim, tem algumas dicas aqui, né? Vocês podem... Eu esqueci de falar, ó. Procure estar presente em todas as aulas, né? Então frequentem, certo? Deixa eu só, para não perder o raciocínio, Ivo, só um minutinho. Frequentem, certo? Se perder uma aula, perde toda uma gama de raciocínio. Exercícios vão valer ponto, então vocês comecem a fazer, façam, tá certo? Eu vou começar a passar, vocês vão perceber que isso vai ajudar muito. Se faltou, vai lá e pergunta ao colega, pergunta ao professor, como é que você pode se atualizar em relação àquilo ali, tá certo? Checa o material do que você perdeu, procura se atualizar, enfim. Isso vai ajudar bastante vocês aí, certo? Se você conseguir comprar o livro, eu acho que introdução à programação, Rosa. Se tiver alguma de introdução à programação, já ajuda vocês. E dúvidas, você pergunta lá no ambiente virtual, né? E como eu já tinha falado, praticar aí. Praticar. Tá joia, pessoal? Vou abrir aí para perguntas. Vocês fiquem à vontade. Deixa eu só voltar aqui para ficar na capa. Fala aí, desculpa te interromper, cara, mas é porque eu não queria perder o raciocínio. Nada, professor, tem problema não. Então, é o seguinte, eu fico um pouco meio que apreensivo, sabe? Porque eu saí de uma área totalmente diferente, eu sou psicólogo, e aí, Mas tranquilo. aí tipo, geralmente é muita informação, né? Que são dadas nessa primeira semana de aula, né? Aí eu fico Exatamente. apreensivo para saber como é que vai ser as aulas, né? E tudo.
Não, mas é o que eu falei, ó. A gente tem um advogado aí, ó. Mas aí fica tranquilo, cara. Pode prestar atenção que hoje eu não vou dar nem conteúdo. Porque tu já imaginou empurrar conteúdo hoje com a gama de informações que vocês estão tendo? Tu tá entendendo? Então fica tranquilo. E hoje em dia é uma tendência, né? A gente tem inclusive um professor que ele é formado e tem mestrado em computação. Ele tá terminando psicologia, professor Walter. Não sei se você conhece ele. Ele fez o inverso de você. Você terminou psicologia e tá indo para computação, para a parte de tecnologia, né? Que é a ADS, que é a mesma coisa. E Walter fez o inverso. Walter terminou tecnologia e foi para psicologia. Então é uma tendência fortíssima essa da integração das áreas, tá certo? E é por isso que eu não dou aula no primeiro dia de aula, tá joia? Então acho que era só isso por enquanto, tá certo? Façam os cursos que eu falei. Esse material já está online lá para vocês possam fazer o download. E fiquem à vontade, tá joia? Me adicione no LinkedIn, que eu tinha esquecido de falar também. Vocês criam um Professor, LinkedIn. qual é a Fala, Ricardo. plataforma que você usa para desenvolver em Python mesmo? PyCharm. 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 Perfeito. Fala, Watson. O senhor vai colocar o link pra gente baixar o negócio de programar em Portugal? Vou pôr lá. Acredito que até o final do dia eu posto lá. Tá bom, obrigado. Mas se você botar no Google aí Portugal Studio, aparece. Mas eu vou Beleza, postar lá, beleza. pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. Tá joia? Então, ó, se cuidem aí, tá certo? Bom final de semana para todos. Como eu falei, né? Eu acho melhor todo mundo se organizar mais. Faltou muita gente hoje. Tem um pessoal aqui que tá com problema de energia, certo? Então, eu acho que começar assunto hoje não seria legal. Não sei se vocês concordam comigo. É mais só esperar vocês se organizarem, vocês todos terem os acessos devidos, tá certo? E acredito que na semana que vem a gente já começa aí, com boa parte da galera já na plataforma, até porque vocês estão digerindo muita informação ainda, né? Tá joia? Então eu também tenho esse cuidado, para não já começar a dar uma lapada e todo mundo se assustar, certo? Então, beleza. Me adicione no LinkedIn, eu tinha esquecido de falar. Você vai lá no LinkedIn e procura Hugo VL Souza, certo? Hugo, Hugo, VL Souza, massa. E lá vocês me adicionam, certo? Uma última dica é que vocês frequentem o LinkedIn. Tudo que vocês fizerem no LinkedIn, postem lá. Estou fazendo um curso, consegui um certificado, poste no LinkedIn. Fiz um projetinho no aplicativo, poste no LinkedIn. Porque o LinkedIn eu vou estar vendo e várias pessoas vão estar vendo. Quando aparecer um estágio, ó, eu vou botar esse cara aqui, eita, fulano. Porque quem não é visto não é lembrado. Tá entendendo? Então comecem a pensar em construir o network de vocês no LinkedIn. Porque a gente está em momento de pandemia. Então vocês têm que arrumar mecanismos de estar sendo vistos, estarem vendo e sendo vistos. Tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Até próxima semana. Bom final de semana, tá joia? Qualquer coisa, estou pelo LinkedIn. Só mandar mensagem. Um abraço para vocês aí. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom final de semana, professor. Bom final de semana, galera. Qualquer coisa, chama aí o WhatsApp.